Olá, você está assistindo ao programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Seja muito bem-vindo a mais esse programa especial aqui transmitido pela TV da cidade. Hoje nós temos um convidado especial, um advogado especialista em questões trabalhistas e vem tirar várias dúvidas aqui. É o Dr. Erasmo José Steiner. Vem aqui com uma vasta experiência de 20 anos aí, advogando nas causas trabalhistas e a gente quer tirar algumas dúvidas. Tudo bem, doutor Erasmo? Tudo bom, Thiago? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Já temos aí um histórico de uma boa amizade, um bom relacionamento, então é um prazer estar aqui com você. Legal, é isso aí. A gente sempre trazendo especialista para tirar dúvidas, essas questões aí envolvendo condomínio, envolvendo várias ações aí que vão de encontro aí a condomínios, a prédios e as questões aí também trabalhistas. Falando em trabalhista, doutor, tem bastante terceirização em condomínios. Certo. Qual é a lei, qual é a norma que rege essa terceirização, esse trabalho terceirizado aí de limpeza, de jardinagem? Então nós temos aí várias questões aí que envolvem o edifício e a terceirização. Como é que funciona, como é que está hoje em dia? Bom, a terceirização, ela tem uma lei de regência, confesso para você que não vou lembrar o número dela específico, é 13.000 e alguma coisa. Mas a terceirização, vamos imaginar a seguinte situação, ela funciona da seguinte forma. O condomínio é uma pessoa jurídica, é estabelecido como pessoa jurídica. O tomador de mão de obra, no caso, é o próprio condomínio. Então, tem um prestador de serviço do outro lado, que é uma empresa terceirizada, que vai fornecer essa mão de obra para o condomínio. Então, é um negócio jurídico formado por dois, para ficar mais simples, por dois CNPJs, duas pessoas jurídicas. CNPJ é o cadastro da Receita Federal, mas acredito que no seio da comunidade todo mundo sabe que são dois CNPJs. Então, ela é formada assim. E quem vai fornecer essa mão de obra? Então, quem vai fornecer o zelador, quem vai fornecer o jardineiro, quem vai fornecer os demais profissionais que vão executar obras no condomínio, a depender do que diga o contrato formalizado, entre o condomínio e a prestadora de serviço, que vai ser o patrão, vamos pôr assim, daqueles funcionários, e não o condomínio. Acontece muito processo envolvendo terceirização, por exemplo, o serviço não executado. Há muito processo envolvendo isso, terceirização? Na verdade, a gama de processos decorre de trabalhadores da prestadora, portanto, da empresa que fornece a mão de obra, contra esta para receber os seus direitos trabalhistas, certo? Então, eventualmente, vamos pôr ali que a empresa não depositou o FGTS. O trabalhador, quando ele vai buscar vai fazer esse pleito, ele vai pedir, eventualmente, direito é importante a gente destacar isso, O direito não é uma matemática em que 1 mais 1 é 2. Certo. Direito é um dever ser. Então, nós temos uma regra que diz que vai funcionar dessa maneira, mas o caso concreto, os elementos, as evidências, os elementos de prova que vão chegar para o juiz, vão fazer com que ele decida se aquela regra vai ser ou não aplicável na questão. Perfeito? Então vamos tomar aqui essa questão do depósito do FGTS. Eventualmente o sujeito trabalhou para prestadora de serviços que tem o contrato com o condomínio por determinado tempo lá dentro dele, e então esse trabalhador procura um advogado, e o advogado, para se precaver de eventual quebra, por exemplo, da empresa terceirizada de mão de obra, chama o condomínio para responder à lide. Isso não quer dizer que o condomínio vai necessariamente ser obrigado naquela situação, porque vai depender de, por exemplo, quanto tempo esse sujeito esteve lá dentro do condomínio. Uma questão fática, né? Ou vai depender, por outro lado,
se fica ou não caracterizada um elemento de subordinação e pessoalidade daquele prestador de serviço que está contratualmente pela terceirizada, mas está lá, por exemplo, o síndico mandando no cara. Né? Perdão até os telespectadores por falar dessa maneira, mas para a gente entender a situação. Claro, então, claro. Isso tudo causa, dentro de um processo, determinadas situações que vão, a depender do que for provado, a responsabilização ou não do condomínio. Né? Mas o objetivo, por exemplo, no direito do trabalho, é que o sujeito receba e esteja garantido nos seus direitos trabalhistas, certo? Então, para que fique claro, lembra ali quando eu falei que são as dois CNPJs contratando. O condomínio não tem um empregado nessa situação. O condomínio não tem, o zelador não é empregado do condomínio diretamente. Ele é empregado da prestadora de mão de obra. Então, que também é um defeito que acaba tendo no contrato, porque como ele não tem esse vínculo de subordinação lá e não tem pessoalidade, quer dizer, ele não é obrigado a ele estar lá todo dia, a prestadora de serviço, a depender do que rezar o contrato entre as partes, poderá mandar outro colaborador dela para prestar o serviço daquele sujeito. Uhum. Dependendo do contrato, então, há essa substituição logo em seguida. Isso. Né, o terceirizado ficou doente ou não pôde estar naquele dia, né, por alguma coisa, um falecimento de uma família, teve que viajar e tal. E aí a empresa, dependendo do contrato, é obrigada a substituir aquele... Exatamente. E aí é interessante, esse exemplo que você trouxe é bem interessante. O funcionário ficou doente, ele apresentou um atestado. Para quem ele apresentou esse atestado? Ele apresentou para a terceirizada de mão de obra. O condomínio tem alguma coisa a ver com isso? O CNPJ, não? Ele tem alguma coisa a ver com isso? Ele não tem nada a ver. Por quê? Porque a obrigação dele, ele vai continuar pagando para a prestadora de serviço todo mês a contratação. Né? Então, fechamos um contrato, vamos pôr lá, R$50 mil por mês. Né? Esses R$50 mil, a prestadora de serviço vai continuar pagando, o condomínio vai continuar pagando para a prestadora de serviço. Muito bem. E a prestadora de serviço tem que mandar um substituto lá. Ela não pode deixar o condomínio sem, vamos pôr, o porteiro, sem a zeladora que deveria toda quarta-feira estar lá, entendeu? Esse é o desenho. A terceirização, né, facilita aí porque você não tem um vínculo com o condomínio. Você não tem vínculo. Né? Você paga mensalmente lá e o empregador do terceirizado, né, a empresa é que tem que pagar todos os tributos e tal. Então isso facilita, né, às vezes, né, algum processo contra o condomínio. Né? Você aí, o empregado, né, se for reclamar, reclama com a empresa e não com o condomínio. Vamos devagar agora um pouquinho. Isso, vamos devagar um pouquinho. Eu gosto quando vem um especialista que explica tudo para nós. Veja só. O trabalhador, ele não pode ser prejudicado. O que o trabalhador tem para oferecer? É a sua mão de obra. Ele não tem dinheiro, ele não tem capital, ele não tem máquina, ele tem a sua mão de obra para prestar o serviço. Então, o zelador, ele sai todo dia da casa dele, vai lá, cumpre as 8 horas diárias dele, deve fazer as funções, a ordem de serviço que é dada para ele. Então, ele vai lá fazer o seu serviço. Ponto. Certo? Esse trabalhador não pode chegar lá no final do mês, trabalhou 30 dias, e no 5º dia útil, onde ele está esperando o salário dele, vem lá a empresa e diz, rapaz, não consegui o dinheiro para te pagar. Isso não pode. Por quê? Porque esse risco, essa negociação, se ele trabalhou lá, significa que a empresa tem um contrato, certo? Que esse contrato rendeu lucros, algum lucro tem que ter prestado para essa empresa, e dentro, lucro não, né, uma receita, melhor dizendo, entrou para essa empresa e essa receita deve ser destinada ao pagamento, parte dela, ao funcionário e depois se tira lucro disso. Então o funcionário não pode ser prejudicado. Quando o funcionário é prejudicado,
Então, ele, porque trabalhou, ele pode tentar a responsabilização do condomínio. A regra é que ele não consiga. Mas volto lá naquele primeiro exemplo. Já pensou aquele síndico que é proativo, né? O síndico proativo, que ele é sempre bom, uma pessoa proativa. Claro, quem não gosta claro. de alguém que tome as iniciativas? Mas às vezes a pessoa pode tomar a iniciativa que não deve tomar. Por exemplo, ficar dando ordens para o porteiro. Porque essas ordens não podem advir do síndico. O síndico tem que cobrar quem ele contratou. E quem que ele contratou? A terceirizada. Interessante isso. Isso, de fato. Interessante. E aí tem um outro ponto que, puxando esses miúdos, também é importantíssimo que se verifique, Tiago, é o seguinte: um contrato, as pessoas tendem a imaginar que um contrato ele é uma burocracia. Não é verdade? Você pensa, não, o importante é aquilo que a gente conversou aqui. E claro que ele é uma burocracia, mas ele é uma formalização de declaração de vontade. Entendeu? Eu quero fazer uma parceria contigo, Tiago. Muito bem, quais são os termos dessa parceria? Claro, o que está claro. incluso? O que não está? Né? Quantos funcionários eu tenho que fornecer para o condomínio, por exemplo? Outra coisa, eles dão o nome de turnover, né? Dentro do condomínio, numa relação de terceirização, há muita troca de profissionais, né? de colaboradores da terceirizada. Certo. Certo? Então, essa troca, poxa, mas eu quero que o Manuel esteja lá, diz o síndico. O Manuel é um bom profissional, confio nele, gostei, tive uma boa relação com ele. Mas já o Antônio eu não quero. Entendeu? Porque o Antônio, poxa, ele deixa a desejar em algumas coisas e tal. Eu posso ter isso se eu não tiver essas coisas especificadas em contrato, que eu não observei na época da contratação, eu vou ter um litígio. Que daí não é nem de caráter trabalhista, é um litígio de caráter civil, né? Porque assim, eu vou exigir um negócio que não foi contratado. Então, a contratação, a formalização, a previsão de hipóteses, né? O contrato, ele é uma previsão de hipóteses. É uma formalização, declaração de vontade, ou seja, eu não vou depender de uma testemunha para dizer que aquele contrato existe, porque as partes assinaram um documento dizendo que aquele contrato existe. E aquele contrato vai prever as hipóteses dessa relação entre nós. Como é que vai pagar? Que dia vai pagar? Onde vai pagar? Como vai ser essa prestação de serviço? Né? O que eu vou colocar mais? Quais são as responsabilidades do condomínio? Quais são as responsabilidades da prestadora de serviço? Às vezes esses contratos vêm todos padronizados. Entendeu? Por quê? Porque, lógico, uma empresa que está prestando serviço de mão de obra, ela já fornece, ela já tem um padrão, a atividade econômica dela é essa. O condomínio, muitas vezes, não. Às vezes, existe o síndico profissional dentro daquele condomínio, mas às vezes é um morador. Então, esses contratos, eles têm uma vantagem muito grande, porque te livra da burocracia, mas exige, por outro lado, que você tenha muito mais rigor na contratação dessa empresa, para você não se incomodar depois, né? Para o condomínio não se incomodar depois. Falo bastante, né? Não, legal. Não, fala bastante, nós estamos só no primeiro bloco ainda. Nós temos daqui a pouquinho o segundo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Espera só um pouquinho aí. Retornamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Hoje estamos conversando com um especialista em direito trabalhista. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio na TV da cidade, Dr. Erasmo José Steiner, né, que veio trazer várias informações. Já tivemos o primeiro bloco muito interessante e agora temos este segundo bloco para falar a respeito das questões trabalhistas. É sempre um problemão, né? Questão trabalhista tem insalubridade, tem questões aí, relacionamento, né? Quando você fala em trabalhista, eu fiz 8 horas, tem hora extra, não chegou no horário, tem sempre uma questão aí. O direito do trabalho, na verdade o direito de maneira geral, ele é um instrumento civilizatório, né? Vamos pensar o seguinte, não fosse o direito, como é que nós iríamos resolver os nossos conflitos? Certo? Qualquer âmbito da vida
tem um ato jurídico. Por exemplo, vou lá comprar uma bala para minha filha. Aquele negócio, claro que o homem comum, né, as pessoas que... Homem comum somos todos, mas as pessoas que não têm essa vivência de direito, elas não vão pensar que aquele ato que ela está fazendo de dar um valor para receber em troca um objeto é um negócio jurídico, certo? Então, é ínfimo, talvez insignificante para sanções e afins, mas é um negócio jurídico. E isso vai dessa bala, vai da aquisição de uma casa e vai das relações trabalhistas também. Então, a gente está sempre praticando atos jurídicos no dia a dia, ainda que não nos demos conta. Por que nós fazemos isso? Porque, em tese, né, nós somos civilizados, né? Então, assim, essas situações todas nós resolvemos através do direito. No direito do trabalho, especificamente, é mais um âmbito da vida em que existem esses conflitos, né? Como no primeiro bloco ali estávamos conversando, o trabalhador, que é uma das partes dessa relação, ele vende a sua força, a sua mão de obra. E o empregador, por sua vez, remunera porque ele precisa desse trabalhador para a atividade econômica que ele explora. Então, vamos pôr, Joinville é uma cidade industrial, né? Algumas empresas da cidade precisam de um fresador, precisa de um auxiliar de produção, né? E ela vai contratar essa pessoa para prestar serviços para ela. E dentro disso, ela precisa, ambas as partes, definirem quais são as regras dessas contratações. A lei, por sua vez, no caso a consolidação das leis do trabalho, ela vem e estabelece os critérios mínimos. Olha, ou as regras gerais, né? Porque agora com a reforma trabalhista tem bastantes das hipóteses legais podem ser diretamente negociadas alterando elas. Então, questões relativas a férias, jornadas de trabalho, não posso suprimir o direito a férias, mas eu posso modular, eventualmente, a forma de concessão, quantos dias, posso prever isso em convenções coletivas, enfim, existe uma gama de situações. Você mencionou a questão de insalubridade, né? A insalubridade, numa cidade que nem a nossa, que é industrial, ela demanda muita atenção, muito cuidado, porque isso permeia praticamente toda a indústria. Né? Para pensar o seguinte. Primeiro, a nossa cidade ela já tem uma situação de insalubridade natural, que é o calor. Né? Aquele abafamento, aquela umidade que temos aqui. Né? Isso já é uma situação que, quando você desloca isso para um galpão fechado, onde está sendo explorada uma atividade industrial, qualquer que seja ela, ferramenta metalúrgica, galvanoplastia, enfim, não importa. Você tem um elemento de insalubridade ali. Como é que se neutraliza isso? E isso é importante se neutralizar, porque por que se fala disso? Porque aquela pessoa, aquele prestador de serviço, está sendo submetido por 8 horas àquela situação. Então tem que ser, ou às vezes mais, né? Temos os sobreturnos, a sobrejornada, enfim. Então tem esse regramento todo. Como é que se neutraliza essa insalubridade? As normas de direito do trabalho, as normas regulamentadoras principalmente, que não são previstas na CLT, mas são decretos que vêm por parte do Executivo, né, antigamente do Ministério do Trabalho, agora acho que foi recriado novamente, está um pouco, essa situação caminha, às vezes modifica-se a toda hora. Então ele edita normas regulamentadoras. Então é necessário que as empresas observem isso, porque isso pode não pagar, por exemplo, ou achar que eliminou, sendo que os laudos eventualmente não tenham sido feitos a contento, os laudos LTCAT, PCMSO, esses laudos que envolvem a relação de trabalho, podem não ter sido feitos e lavrados a contento. Você vai apresentar isso para o juiz, dizendo para o juiz o seguinte, numa lide trabalhista, né? Olha, a minha empresa, nós desenvolvemos isso aqui para neutralizar a insalubridade daquele local. O que o juiz vai fazer?
Ele vai porque a lei manda, não é? Ele não está decidindo porque ele desconfia, ele não está decidindo porque ele não foi com a sua cara ou com a cara do outro sujeito, mas porque a lei manda, ele vai determinar que se faça uma perícia. E ele vai nomear um técnico de área específica, um engenheiro de segurança, eventualmente um médico do trabalho, para examinar aquele local, né, e verificar se aquelas condições que estão no laudo acontecem de fato. E não acontecendo, uma coisa que é assim, corriqueira, em perícias do trabalho. O perito vai fazer a perícia do dia lá na empresa. Não tem ruído, não tem agente químico. Eu costumo brincar com essa parte com o cliente. Não tem ruído, não tem agente químico, não tem poeira, enfim, não tem nada. E o perito pegou e viu ali que as luvas não eram trocadas com a devida frequência. Certo. Ele pode entender que aquilo ali caracteriza insalubridade. Então, assim, este perito, ele não é um juiz, mas ele é a autoridade, porque o juiz não sabe tudo. Ele é a autoridade que o juiz, o profissional, o expert, aquela pessoa que é habilitada para dizer se aquilo foi neutralizado, a insalubridade foi neutralizada ou não. Então, quando as empresas e indústrias, por exemplo, não dão esse valor ou enxergam aquilo como uma mera burocracia, ela pode ter um problema seríssimo lá na frente. Então, isso tem que ser pesado, né? Essas questões têm que ser dada a devida atenção. Todas essas situações, elas são possíveis de bom termo e, como disse lá no início, de uma resposta civilizada. Mas essa civilidade, ela vem quando as partes compreendem as ações de cada uma delas, os deveres de cada um e as obrigações de cada um, né? Uhum. Nós estamos falando aqui um pouquinho de indústria, tá? Vou trazer um pouquinho para condomínio. E eu imaginando aqui, agora, né, a zeladora, né, limpando com que boa todos os dias, né, trazendo um caso para condomínio. Né? Você imagina essa zeladora todo dia mexendo com aquele produto, né, a marca Que Boa, né? Então, hipoclorito. Né? Hipoclorito. Então, você imagina, né, é a mesma coisa com a indústria. Assim... Buscando, né, a mesma... Ela mexendo todos os dias, né? E como que ela vai comprovar daí? Como é que a zeladora poderia comprovar que ela estaria todos os dias limpando o chão, limpando a parede, limpando o elevador com a Que Boa? Comprovar o que ela está fazendo com a Que Boa não é o difícil, porque faz parte da função dela, né? Eu não vou imaginar que um frentista que está contratado num posto de gasolina, grosseiramente falando, Perfeito. Não está abastecendo o carro. Perfeito. Você contratou ele para fazer isso. Perfeito. Certo? Então, isso ele está fazendo. A questão está em a insalubridade ou não. Ela está tendo contato com aquele agente químico lá. Este contato está gerando insalubridade ou não? A contratante, olha que interessante. A rigor, lembra lá do primeiro bloco, a rigor, quem é a contratante da mão de obra? Da mão de obra ali, daquele prestador de serviço, do empregado. É a empresa terceirizadora, a empresa de prestação de serviço de mão de obra. Essa é a contratante. Então é com ela o vínculo. O condomínio, a rigor, não tem esse vínculo. Mas, eventualmente, a empresa não está fornecendo luvas adequadas, certificadas, para neutralizar aquela potencial insalubridade que tem ali. Então, neste caso, havendo prova disso, e essa prova é pericial, certo? Não precisa ser um condomínio só, porque no princípio eu estou processando, né, a trabalhadora está processando a sua empregadora, não o condomínio. Porque ela vai circular entre condomínios, ela não vai trabalhar para um só. Certo. Então, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um rigor, uma fiscalização. Na entrega de EPIs, tem que ter frequência de entrega. Não adianta querer economizar com essas coisas. Entende? Economizou aqui a luva, tá? Quanto é que vai te custar isso de insalubridade? Insalubridade, hoje,
né, pelas regras atuais, ela incide sobre o salário mínimo, certo? E daí tem, ela pode ser de 10%, 20% ou 40%, a depender do que o perito vai constatar lá. Então, neste cenário, Thiago, é importante que se leve com rigor ficha de controle de EPI, a entrega. Ficha, o recibo, né, de entrega de EPI. Eu tenho lá que eu entreguei. Mas mostrar que eu entreguei não significa que essa trabalhadora está usando. Ela deve usar. Mas eu preciso me munir de documentos e fiscalizar isso. Perfeito. Então, se esse sujeito, eu vejo lá que ele não está usando, eu posso, lógico que eu não vou mandar embora por justa causa assim, não vou suspender, mas eu vou dar uma advertência para ela e cobrar. Como é que a senhora não está com a sua luva? A senhora use a sua luva. A reiteração do não uso, por exemplo, claro que uma reiteração contumácia, vamos dizer assim, né? A pessoa tem que fazer aquilo toda hora. Então, nesse sentido, ela precisa ser cobrada. Legal. Olha só, muita informação que talvez você aí do outro lado não sabia. Mas estamos conversando aqui, advogado, especialista em direito trabalhista, né? Obrigado pela tua presença. Tá? Eu que agradeço. Logo, logo retorna para tirar mais dúvidas. Tá? Estou à disposição. Tá ok. Obrigado. Conversamos hoje com o Dr. Erasmo José Steiner, né? Veio aqui trazer muitas informações, baita informação para você aí. Nós vamos ficando por aqui, voltamos no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até breve.